Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para seguir o nosso programa de biologia. Quando a gente estava no início desse projeto, a gente dizia que ia englobar todo o conteúdo de biologia para o ensino médio, tá? E, consequentemente, para o Enem. Tá? Então, a gente está, no caso, a gente viu composição química da célula, agora membrana, vimos membrana e agora citoplasma. Citoplasma, até a aula de número 17, fala sobre ribossomos e mitocôndrias. Hoje nós vamos falar sobre retículo endoplasmático, ok? Então, vamos para nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide, pessoal, vocês têm uma visão geral sobre a célula, né? Então, você vê que a célula ela vai ter o seu núcleo, a sua membrana plasmática e todas as organelas citoplasmáticas que nós vamos trabalhar nesse momento, tá? Então, nós já vimos, como já falamos, ribossomos e mitocôndrias. Hoje, nós vamos ver, além de ribossomos e mitocôndrias, tá? Que a gente terminou falando sobre as mitocôndrias em relação à curiosidade que nós temos, né, sobre as mitocôndrias, sendo que hoje a gente vai falar sobre retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é uma organela membranosa, presente também apenas em células eucarióticas, tá? Pode ter dois tipos, liso ou agranular, rugoso ou granular. Eduardo, qual é a diferença? A diferença em relação à estrutura é porque o liso ou agranular, ele não tem, ok? Ele não tem a... Vou deixar aqui um pouquinho maior a tela para vocês me verem. Então, o retículo endoplasmático liso ou agranular, ele não vai ter ribossomos agregados às paredes desse retículo, enquanto que o rugoso ou granular tem ribossomos agregados a esse retículo, beleza? Então, vamos lá. Próximo slide. Retículo endoplasmático liso. Minha gente, qual é a função do retículo endoplasmático liso? Olha só, absorção de gordura, ele absorve gordura, mas ele também produz lipídios. E esses lipídios que ele produz servem exatamente para a produção de colesterol, produção de lecitina e produção de hormônios sexuais. Gente, se ele produz colesterol, lecitina e hormônios sexuais, alguém pode perguntar, Eduardo, mas isso não é prejudicial produzir colesterol? Entendam que a produção de colesterol, ela é essencial para que a gente tenha os esteroides. E o que são os esteroides? Os hormônios sexuais. Então, sem colesterol, a gente não tem hormônio sexual. Tá? Então, a gente precisa de esteroides. E esses esteroides necessitam de colesterol. Beleza? Quais são os hormônios sexuais? Os hormônios sexuais masculinos, a testosterona, e o hormônio sexual feminino, os hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Beleza? Vamos para o próximo slide. Sim, antes da gente chegar aqui no retículo endoplasmático rugoso, vamos só fazer um breve comentário.
O retículo endoplasmático liso, pessoal, também conhecido como retículo endoplasmático agranular, ele é de fundamental importância na desintoxicação do nosso organismo. É muito importante na desintoxicação, tá? Nós temos o retículo endoplasmático agranular, ele servindo de detox, vamos chamar assim, né? Não é um termo que o pessoal usa muito, né, de desintoxicar. Então, aqui ele é detox, quer dizer, ele vai pegar o que não presta e transformar em algo menos nocivo. É muito importante o retículo endoplasmático liso nas nossas células do fígado, que a gente chama de hepatócitos. Hepatócitos. Então, os hepatócitos, que são as células, o termo hepato está relacionado com fígado, citocélulas. Células do fígado têm muitos hepatócitos. Por exemplo, se você tomar um medicamento, quando você toma um medicamento, galerinha, você está afetando o fígado, mesmo que seja um medicamento. Certo? Por quê? Porque se você está tomando medicamento, o fígado vai metabolizar. E quem metaboliza são os hepatócitos. E a organela responsável pelos hepatócitos, ou melhor, a organela responsável por essa desintoxicação é o retículo endoplasmático agranular ou liso. Vamos para a próxima organela de hoje, que é o retículo endoplasmático granular ou rugoso. Retículo endoplasmático granular ou rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático granular ou rugoso? A função é produção de proteínas e, consequentemente, produção de enzimas. Então, entendam o seguinte: o retículo endoplasmático rugoso é como se você tivesse o liso com ribossomo, certo? Então, o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo. O retículo endoplasmático rugoso, imagine agora que você pegou a mesma estrutura do liso e colocou ribossomos. Qual é a diferença dessa produção de proteína do retículo endoplasmático rugoso para a produção de proteína dos ribossomos que ficam livres no citoplasma? Normalmente, a produção de proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso vai ser para exportar, ou seja, como se você produzisse alguma coisa e fosse vender, tá? Distribuir. Isso é a proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso. Agora, imagine que você produz uma coisa só para uso próprio. A proteína produzida pelo ribossomo livre no citoplasma. Beleza, pessoal? Então, a gente vai agora para um próximo slide, que é uma organela citoplasmática chamada de complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Beleza? O complexo de Golgi, ele trabalha em parceria com o retículo endoplasmático, liso e o retículo endoplasmático rugoso. Então, é assim, ó, aquelas organelas. Eu vou botar aqui o slide geral, porque aí a gente tem uma visão melhor, tá? Um momento. Então, vamos lá para o slide de visão geral para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha só, nesse slide geral, a gente está vendo aqui, ó, complexo de Golgi. Vamos pegar a setinha, certo? O complexo de Golgi, que ele é um conjunto de sacos
né, que a gente chama de sáculos. A gente tem o retículo endoplasmático liso, nessa região aqui. Vou até circular aqui para vocês visualizarem. Aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Gente, pode observar que eles estão interligados, tá? O desenhozinho aqui não aparece uma interligação, mas normalmente eles estão interligados. Por quê? Porque o que o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, produzem, ele vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele tem uma função importante, que é a, como é que se diz? A distribuição. Ele faz assim, é como se fosse uma logística. Ele pega, recebe o produto, ele empacota o produto e secreta o produto, distribui o produto, certo? Então, voltando aqui para o complexo de Golgi, vamos entender o que eu estou falando. Primeiro, ele é composto de várias vesículas, vários sacos achatados. Tá? Tem a função de armazenamento de quê? De proteínas, de lipídios e de polissacarídeos. Essas proteínas são produzidas no retículo endoplasmático agranular, no granular ou rugoso. Lipídios e polissacarídeos no retículo endoplasmático liso. Eles fabricam mucopolissacarídeos. Eduardo, o que é isso? Esses mucopolissacarídeos são muito importantes nas nossas mucosas, formando muco, que é esse líquido que as mucosas produzem. Por exemplo, uma secreção que a mucosa produz para a proteção. Ele dá origem aos lisossomos e ao acrossomo dos espermatozoides. Minha gente, isso aqui, só para vocês terem ideia, lisossomo é a organela citoplasmática presente nas células para digestão intracelular. E o acrossomo é a organela citoplasmática presente nas células dos espermatozoides para que haja o rompimento da barreira, da membrana do ovócito. Ou seja, sem acrossomo não vai haver fecundação. A secreção, além disso, ele é responsável pela secreção de enzimas digestivas no pâncreas e a secreção de mucina, que é também uma substância responsável pela lubrificação, tá? Então, o complexo de Golgi, ele é de fundamental importância. Então, lembrem-se que nessa aula de hoje a gente viu 3 organelas em que elas são responsáveis pela produção de substância e pela secreção de substância. Produção de substância, retículo endoplasmático agranular, retículo endoplasmático granular, e a secreção e, às vezes, também produção, pode observar que ocorre a produção de mucopolissacarídeos, o complexo de Golgi. Aqui no slide não tem, mas pode acrescentar uma informação aqui, mais um pontinho, que é, eles são responsáveis pela, além de produzir, originar o lisossomo, além de originar acrossomo dos espermatozoides, eles são responsáveis pela produção da lamela média das células vegetais. Eduardo, o que é uma lamela média? Lamela média lê-se traduzindo lâmina média. Lâmina média é o que vai delimitar uma célula vegetal de outra, e ainda vai originar a parede celular vegetal, ok? Então, observem que o complexo de Golgi é muito, muito importante.
Então, nós vimos hoje essas 3 organelas e, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, acompanhem nossas redes sociais, Professor Eduardo Lago, tá? O canal é Professor Eduardo Lago, a rede social é Professor Eduardo Lago 2020, tá? Onde a gente vai sempre colocar, quando tiver aula nova, coloca lá nas redes sociais. E se você não quiser acompanhar pelas redes sociais, clica lá no sininho e você recebe a notificação quando a gente postar uma nova aula, um novo vídeo, uma nova dica, tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos e continuem nessa caminhada, que vale a pena. A educação, ela transforma pessoas, e as pessoas transformam o mundo, já dizia Paulo Freire. Um beijo a todos.